Sabe a ideia de ter uma filosofia de relacionamento que funciona quase como um sistema de defesa? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar na mentalidade por trás de um audiolivro bem popular para homens chamado Anti-Otário. O objetivo é entender a lógica que ele propõe para os relacionamentos hoje em dia. Então, tudo começa com essa pergunta aqui, que é o ponto de partida do autor, Rafael Aires. Basicamente, toda a filosofia dele, com 57 regras, foi criada para responder uma única coisa: como não ser um otário nos tempos atuais. Para a gente entender essa mentalidade, nosso roteiro vai ser este. A gente começa definindo o que é a filosofia anti-otário. Depois, vamos passar pelos 3 pilares: a proteção de recursos, a imposição de limites e a prioridade em si mesmo. E no final, a gente amarra tudo para ver como isso vira uma lógica única. Certo, vamos lá. Começando pela base de tudo. Para sacar a filosofia anti-otário, primeiro a gente tem que entender o que exatamente o livro chama de otário e por que esse é o problema que, segundo a obra, precisa ser evitado a todo custo. E aqui está o pulo do gato. A ideia é prevenção. O livro não define o otário como alguém sem valor, mas sim como a pessoa que aprende do jeito mais difícil, sabe? Quebrando a cara. A filosofia, então, se apresenta como uma estratégia para evitar o que o autor considera sofrimento e um baita desperdício de energia. E essa citação da introdução do livro, nossa, ela ilustra perfeitamente o princípio de tudo. A ideia não é evitar aprender de jeito nenhum, mas otimizar o aprendizado. É usar a experiência dos outros como um atalho para a sabedoria, evitando as dores de cabeça, como o próprio autor diz. Isso leva a gente direto para o primeiro pilar, que é fundamental. A filosofia anti-otário é toda construída em cima da ideia de proteger, de forma bem rigorosa, certos recursos pessoais. Recursos que o autor vê como limitados e valiosos demais para serem jogados fora. O interessante aqui é como esses recursos são detalhados. Pensa só, o tempo é visto como algo que não volta. O dinheiro é um investimento que precisa de algum retorno. E a energia emocional? Bom, ela deve ser preservada, não gasta para resolver o trauma dos outros. A fonte argumenta que o otário entrega esses 3 recursos de bandeja sem perceber o valor que eles têm. Para materializar essa ideia de desperdício de dinheiro, o livro cria uma expressão, digamos, bem direta: gado gastronômico. É a descrição daquela situação em que um homem vira uma espécie de motorista de aplicativo grátis ou uma carteira ambulante, sem que esse investimento seja de fato valorizado. Essa imagem aqui, ela resume bem a dinâmica de poder que o livro aponta. De um lado, o comportamento que é visto como de baixo valor. Do outro, a postura considerada ideal. A de alguém que mostra que se valoriza ao não sair oferecendo seus recursos sem um interesse mútuo, bem claro. Mas, de que adianta proteger recursos se não existem limites para impor isso? É aí que entra o segundo pilar. O foco aqui é criar e reforçar fronteiras pessoais bem firmes, que são vistas como uma prova de autoestima. Usando o exemplo prático da lição 6, sobre levar um furo, sabe? Quando alguém desmarca um encontro em cima da hora, a gente vê como a filosofia transforma essa ideia abstrata de limites em ações bem concretas. A recomendação é clara: não se deve recompensar o desrespeito com mais atenção ou uma segunda chance logo de cara. E esse conceito de tolerância zero se espalha para outras situações também. O livro aponta comportamentos como ser ignorado em mensagens ou atrasos constantes como bandeiras vermelhas. E segundo a fonte, isso já justifica um afastamento imediato para preservar a própria dignidade. E isso nos leva ao terceiro e, olha, talvez o pilar mais central de toda a filosofia anti-otário. Um foco quase implacável no autoaperfeiçoamento e nos objetivos pessoais, colocando isso acima de todo o resto. Essa frase da lição 30 resume perfeitamente a alma desse pilar. A fonte defende que a energia tem que ser usada para dentro, para o desenvolvimento interno, em vez de ficar numa busca externa por validação ou por uma parceira. Esse gráfico aqui deixa a mensagem da lição 38 bem visual, né? A ideia é que a maior parte dos recursos de um homem, tempo, dinheiro, energia, deveria ser dedicada a construir a própria vida, a carreira, as finanças. Relacionamentos e lazeres são importantes, claro, mas vêm em segundo plano. Então, o ponto crucial aqui é gestão de risco. A fonte encara esse foco intenso em si mesmo como uma estratégia de longo prazo. A lógica é que o império pessoal é um investimento seguro, enquanto um relacionamento mal escolhido é um risco enorme para o futuro de uma pessoa. Ok, agora vamos juntar todas as peças. Como é que esses 3 pilares se conectam para formar o que o autor chama de uma estratégia de defesa completa para os relacionamentos? É basicamente uma estrutura que funciona em camadas. Primeiro, a proteção dos seus ativos mais valiosos.
Segundo, a criação de um perímetro de respeito com limites bem claros. E terceiro, o investimento desses recursos protegidos no seu próprio crescimento. E isso, por sua vez, aumenta o seu valor e poder de escolha. E aqui está o objetivo final de toda essa filosofia. A fonte descreve uma mudança de chave, de uma posição passiva no jogo dos relacionamentos para uma posição de poder, de agência. Segundo o livro, quando alguém constrói uma vida de alto valor, essa pessoa não precisa mais buscar aceitação. Ela se torna quem seleciona. E para a gente fechar essa análise, fica uma questão para a gente pensar. O fato de existirem e fazerem sucesso estruturas de relacionamento tão sistemáticas e defensivas como a do anti-otário, o que isso diz sobre as dinâmicas, as pressões e as expectativas que estão moldando os relacionamentos hoje em dia? Fica aí a reflexão.